Oi, gente! Eu sou a Maria Tereza, vocês podem me chamar de TT. Oi, eu sou a Malu. Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Mafê. Oi, eu sou a Grazi. Oi, eu sou o Gildo. E juntos somos... Mentira. Dá vontade de falar toda Dá vez. muita vontade. Tá. Túlio. Partiu. Essa semana a gente vai discutir o conto Aleph, né? Que a Amanda indicou, de Jorge Luiz Borges. E vocês querem começar pensando sobre o que é o conto? Verdade. Pode Deixa eu ser? só pensar, porque eu não tinha pensado nisso. Tá. Eu acho que é sobre dualidade. Bem Eu acho que é Borges. sobre espaço. Eu acho que é sobre simultaneidade. Eu acho que é sobre procura. Eu coloquei universo. Eu tinha pensado em universo também, mas eu vou confessar pra vocês que eu não entendi muito bem o conto dessa semana, né? Podia ter falado isso fora do vídeo, mas eu vou falar no vídeo para que os nossos telespectadores descubram. Eu achei o conto muito complexo. Eu tive que estudar um Verdade. pouquinho sobre ele. Ele Eu fui atrás Também. até que eu peguei alguns insights que eu não tinha tido quando eu li, assim. Uhum. E hoje eu vou até ficar um pouco mais caladinha, porque eu quero absorver um pouco da interpretação de vocês, porque a minha é meio... Aí, posso falar um negócio? Pode. Eu fiquei totalmente bugada, porque eu comecei a assistir Dark do começo, e aí eu li esse conto, aí eu tipo, sonhei que eu tava desvendando um mistério de viagem no tempo, tipo, assim, fiquei absolutamente Viajou. chocada, sim. E aí eu tava conversando com uma amiga minha ontem à noite também sobre Dark e sobre Donnie Darko, e aí eu fui ler esse conto e aí, tipo, não sei, ficou um nó na minha cabeça e eu fiquei com essa noia, tipo, eu acordei no meio da noite pensando, mano, mas o que é essa pessoa, não sei o que ela tá fazendo nesse tempo, e aí eu fiquei, não, eu não sou da série, tipo, nada a ver. Você começou a questionar a sua existência, em que tempo será que eu tô? Nossa, Não, não é nem em que tempo, em que Não é mundo? em que tempo, é em que mundo. Em que mundo? que espaço eu tô vivendo, sabe? É. E, sério, Exato. foi Ai, Não. gente. Não é desesperador. onde, é quando, né? Não, Não. agora é em que mundo? Pera. Calma que você ainda Gente, tá calma na que primeira. Vai Não, mas eu tô piorar. falando sobre o conto. Ah, tá. Ah, Então tá tá. bom. Ai, eu tava aqui viajando É, com Dark. não, eu tô pegando a perspectiva do conto dos tempos que coexistem Uhum. paralelamente, né? E aí, É. Pex, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Deixem nos comentários. Ativem o sininho. Amanda, por que você escolheu esse conto? Eu queria saber. Então, quando eu li o conto da semana passada, eu pesquisei sobre o livro de modo geral, né? O Aleph, de modo geral. Aí eu não li todos os contos para escolher esse. Eu comecei a ler O Homem do Umbral, alguma coisa assim, No Umbral, alguma coisa assim, só que eu não terminei. Aí eu lembrei desse. Eu falei, o título do livro tem um conto que é o último conto. Aí é um nome bem assim, diferente, eu nem sabia o que significava Aleph. Aí eu fui e li o último, o Aleph. E eu achei, foi difícil, é uma leitura bem densa, eu achei, assim como eu achei da semana passada, a gente comentou sobre isso, né? Que às vezes, se a gente não prestar atenção em uma frase, você fica perdido. Uhum. E outra coisa, assim, eu achei o Aleph muito, tem muitas referências, né? Isso. Muito. Assim, tem referência de... Isso. E de Odisseia, a Divina Comédia. Eu nunca li a Divina Comédia, mas aí eu tive que pesquisar como assim depois, né, sobre o que tava falando. E eu achei muito interessante, tipo, essas referências. O nome do Carlos Argentino Danteri, que é tipo Dante Alighieri, né? O nome da Beatriz, que também é a musa de A Divina Comédia. Essas pequenas coisas, assim, achei muito interessante, apesar de eu não ter lido a obra. E aí eu gostei muito, porque
o Aleph, depois eu vi que simboliza essa infinitude, né? E essa simultaneidade, que inclusive é a palavra que eu achei que mais representa o conto. E por ser o último conto do livro, termina não com o final, né? Que termina com essa abertura, assim, muito maior do que começou. Porque a gente lê o morto realmente é um conto mais contido do que esse. Inclusive, esse é bem maior. E aí termina com. Você pensa, o que aconteceu, né? Então eu gostei muito, por isso que eu escolhi ele. E o morto tem começo, meio e fim, né? E esse não, Isso. tipo, ele não tem um fim, né? Talvez por ser o último, seja isso que ele queria mesmo. Exatamente. Eu tava vendo alguns vídeos, na verdade, para me ajudar a entender melhor o texto também. E eu não sabia que Aleph significava também, dentre muitos significados, o primeiro, né? O acho que é a início, primeira o letra, né? princípio. É a primeira letra. E ele é justamente o último conto do livro, né? Tipo, é como se terminasse pelo princípio. Isso. Ai, gente, Dark. O início é o fim. E o fim é o Fim é o começo. início, o começo. É o início do fim. Porque o primeiro começa com o morto. Na teoria deveria ser o último, né? E o último começa com o início. Que, né? É ao contrário. Ironia. Mas eu acho que é uma característica do autor mesmo. Eu acho que ele gosta de brincar com a gente. Eu gosto disso. Sinceramente, eu gosto disso. Eu também. gosto quando o autor deixa esses easter eggs pra gente captar, assim, sabe? Às vezes é muito difícil, igual desse texto, eu achei bem difícil. Mas... É porque é um texto que, como a Amanda falou, é um texto que pede muita referência, né? Literária, principalmente, cultural, e muita coisa passa, porque eu também não li a Divina Comédia ainda. Inclusive, depois de ler esse texto, eu fiquei com muito mais vontade de ir até a Divina Comédia, né, e ler. Então, já tá lá na lista de desejos da Amazon. Então, vou ler. Só que realmente tem muita referência. E quando a gente se depara com esses textos, a gente tende a algumas referências serem como pedrinhas na leitura, né? Tipo, você dá aquela... Deixa eu limpar a Com casa. certeza. Algumas até vão... Eu confesso que eu comecei a ler... pode falar, Grazi, você quer? Pode falar. Eu comecei a ler, assim... Eu demorei um pouco mesmo pra pegar. Mas na hora que ele começou a descrever o Aleph, parece que eu fiquei... assim, atenta, sabe? Tipo, meu Deus, vou ler isso logo, sabe? Foi meio que a puxada, a alavanca do texto, assim, pra mim, quando ele começa a descrever. Porque até então ápice, ele... né? Pra mim, eu também achei. Porque até então ele tava, como que eu digo, desacreditado, né? Tipo, ele tava contando da morte da Beatriz, ele tava ajudando o amigo dele a escrever, etc. E aí, parece que assim, ele se perdeu, assim, ele até fala que ele deixou a Beatriz no esquecimento, né? E aí ele foi pego pelo esquecimento depois e tal. Parece que ele teve a sensação de que ele sentiria aquilo só uma vez na vida. Eu acho. A Mas hora que ele. Desculpa, pode falar. É porque é aquela hora que ele enumera todas as coisas que ele viu no Aleph. Por isso eu escolhi esse conto, eu acho. Eu adorei aquela parte que, inclusive, ele fala com o leitor, que ele fala, vi teu rosto. Tudo. Achei muito legal isso. E ele acha duas... Depois que ele vê isso, ele acha os dois maiores obstáculos dele são a linguagem, como que eu vou poder explicar o que eu vi, e a memória, como que eu vou lembrar de tudo que eu vi? Se é o universo, se é tudo que existe no mundo, como que eu vou lembrar? E aí ele cai no esquecimento, porque não tem como a gente lembrar de tudo. É tudo. O contrário do tudo é o nada, né? Isso. Será que algo vai vir a me surpreender também? Eu achei isso muito legal, porque ele sabia de tudo. Aí ele ficou com esse medo, né? Será que eu vou sentir de novo isso que eu já vi tudo, o que tem mais pra eu ver? E aí ele volta a pensar na falecida, né? O texto começa e termina com ela. Sim. E nessa hora que ele começa a descrever o Aleph, eu comecei a lembrar daquilo que eu tinha falado, né? Que ele sempre elenca as mesmas coisas nos contos dele. E aí, tipo, eu fiquei muito achando. E aí ele fala, né? O Carlos era bibliotecário. Aí eu falei, gente, tudo. A biblioteca aí. Aí ele fala do labirinto milhares de vezes. Ele fala que viu todos os espelhos do mundo e nenhum refletia ele. Eu fiquei assim,
meu Deus. E ele fala dos tigres também. É muito também filosófico isso, né? Ele fala também, eu acho que se tivesse uma bagagem de discussão, teoria filosófica maior, a gente podia extrair mais interpretações desses. É verdade. Eu acho que talvez se a gente tivesse lido a Divina Comédia, provavelmente a gente faria muitas outros links desse texto com a Divina Comédia. Verdade. Porque ainda assim eu sinto que muita coisa fica em aberto, sabe? E aí parece que falta bagagem do leitor para entender o texto. Eu vi um vídeo de uma mulher explicando, tipo, sobre as referências, eu, óbvio, fiquei boiando, né? Mas aí ela falou uma coisa que na Divina Comédia tem o Virgílio e acho que é o Dante mesmo? Enfim, não sei. Que é um poeta guiando outro poeta. As viagens. É Homero, não? Não sei. Eu acho que é Sinceramente, Homero. não sei o nome. E aí aqui também, que é o Carlos Argentino, que é o primo irmão da Beatriz, guiando o outro poeta, que é o Borges, que a gente pensa, será que é o autor? Essas coisas assim, né? Guiando ele até o Aleph, ele até o tudo. E eu achei legal que o Borges, ele mesmo fala que ele é o Borges, né, dentro da obra. E ele é escritor também, tipo, ele é ele mesmo, né? E só uma dúvida que eu fiquei, quando ele tá lá no Aleph, né, ele fala que vê as cartas que o Carlos trocava com a Bia, né, com a Beatriz. E eu fiquei tipo assim, aí de primeiro, achei que a Beatriz não era primo, não era? Então, eu achei que a Beatriz era a namoradinha do Borges, né? Eu pensei. Aí, de repente, ele falou que viu todas as cartas, né? Ele fala que são cartas fortes, né? Bem, assim, ousadas. E aí, de repente... E ele, tipo, era chamado de primo-irmão, né? Dela. E eu fiquei... Eu pensei nessa relação do autor, do Borges, que é narrador ali, em outra perspectiva não romântica, nessa fixação que ele tinha pela Beatriz, porque ele vai dizer que ela morre e a vida segue indiferente. Isso incomoda muito ele. Ele tem uma necessidade de que as coisas não mudem para que ele possa honrar e que o mundo possa honrar a memória de Beatriz. A lembrança da dor, né? Tipo, que as coisas não deveriam mudar e deviam sentir para sempre a dor da perca dela. Só que ele também vai dizer que ela era tipo o princípio de um êxtase. E aí eu pensei nela tipo como uma promessa, sabe? Em um símbolo, como um símbolo de promessa. Levando em consideração, por exemplo, uma alegoria do país em que ele vivia. Tipo, ela é um símbolo de uma promessa, de um êxtase, de que as coisas podem ser diferentes. Só que ela morre, esse êxtase morre. E aí sobra o quê? O Carlos argentino, que é autoritário, ineficiente e com capacidade mental ineficiente. E está vivo. Tipo, ou seja, a promessa morre e o que sobra é o autoritário, ineficiente. E ele tem o sobrenome de argentino, né? Isso também me deixou um pouco receoso. E aí outra coisa que me chamou a atenção é que esse argentino tem obsessão por poeta francês, escreve sobre a Austrália e que aparentemente, se não fosse o narrador, ele não haveria de provar o conhaque nacional. Ou seja, tipo, a Beatriz, que parece ser aquela promessa de que as coisas podem e vão ser diferentes, morre. E o que sobra é esse autoritário que desconhece a própria realidade e tá sempre olhando para fora, sabe? Sim. Não sei, eu tava lendo muito por essa via antes de aparecer a questão de... E pensando, tipo, em uma alegoria da Argentina e tal. Mas antes de aparecer essa questão da simultaneidade do tempo, enfim, que a gente... Não sei, uma coisa... Jay? Eu não li, assim, dessa forma, mas eu pensei... Eu pensei que era muito dor de... Todos esses adjetivos que o narrador dá ao Carlos Argentino, que são, tipo, defeitos, né? O Carlos Argentino tenta escrever o poema Terra, que aí vai descrever todo o mundo e tal. E aí ele precisa do Aleph para escrever, terminar o poema.
E aí o narrador fala mal desse poema, fala que ele que não é bom, né? Fala que ele se alonga demais, que é tedioso, não sei o quê. E ele faz sucesso Mas aí, no final, né? E aí vai no final do conto, os dois se colocam seus trabalhos lá para um prêmio, só o Carlos Argentino que ganha. Então, tipo assim, é meio dor de cotovelo, sabe? Ele não é tão ruim igual o narrador acha. Mas será que não é porque é uma vitória do autoritário ineficiente? Pode ser, agora que você falou, assim... Pensando nessa dualidade da Beatriz e pelo sobrenome dele ser argentino. Uhum. Porque, inclusive, o Borges, ele não tava querendo fazer o prólogo, né? Era prólogo que ele tinha que fazer? Prefácio. Ele nem tava querendo escrever o prefácio. Aí, pelo que eu entendi, era porque ele achava que a obra não seria digna, né? De ser publicada. Não era algo assim? Na verdade, o Carlos pediu para ele pedir para um outro autor escrever o prólogo para ele. E pelo que eu entendi, ele não chegou nem a comentar com esse autor, porque ele achou que não valia a pena, né? Não vale a pena, isso, eu achei que era ele mesmo que tinha que fazer. Mas ainda eu achei que ficou... Eu não entendi direito a relação do Borges com a Beatriz, porque tem uma hora que ele chega pra foto da Beatriz e fala, tipo, sou eu, seu Borges, sabe? Tipo, que pra mim é como se fosse uma declaração de amor, sabe? Uma relação amorosa, né? Eu entendi assim. Eu também vi uma relação amorosa dos dois. Mas ao mesmo tempo, ele vê ele consegue ver as cartas do Carlos Argentino para Beatriz e tal, e ele em nenhum outro momento ele demonstra que aquela é uma relação amorosa. Tipo, é uma relação que tem sim muito carinho, porque todos os anos no aniversário dela ele vai na casa e fica lá com a família e tudo mais. É uma relação de muito carinho e respeito, mas em nenhum momento ele fala, tipo, ai, minha amada Beatriz, eu amava ela, ou nem nada, sabe? Ele também não fala, por exemplo, na casa dos meus sogros, né? Ele falava na casa do pai de Beatriz, né? E, inclusive, em um momento ele chega a mencionar que ela tava, tipo assim, tinha uma foto dela após o divórcio. Então a gente não sabe se é o divórcio com ele ou se ele é o que ela se envolveu depois do divórcio. Não, mas ele fala o nome do marido, né? Eu acho que o divórcio foi do outro. O divórcio foi de outro, Porque eu entendi que ela tinha casado com aquele primeiro moço, aí separou, veio o divórcio e ele conheceu ela. Eu tinha entendido isso. Mas assim, não sabe também, né? Por isso que eu li essa relação deles muito no simbólico, sabe? Porque a Beatriz nem chega, tipo, ela tá representada em foto, ela tá representada como irmã de alguém, mas, tipo, a pessoa Beatriz nunca chega Tipo, não existe nenhuma memória, sabe, ninguém viveu nada com Beatriz. Ela tá lá na foto e ela tá, tipo, não fica clara a relação que ela tinha além das cartas, tipo, mas, gente, sei lá, as cartas são como um flerte. Não sei, eu li essa relação muito no simbólico. Uhum. Eu até cheguei a pensar que talvez depois que ele teve esse momento do Aleph, né, descobriu tudo do universo, inclusive as cartas, por isso que no final ele chega até a ficar meio baqueado e ele fala assim, siga a sua vida que eu vou seguir a minha, sabe? Mas não sei, né, também não deixa nada explícito disso. Uhum. Eu confesso que eu não fiquei pensando nessa relação dele com a Beatriz. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão do que ele viu, sabe? Do que o Aleph representou pra ele. E isso me pegou muito, assim, no conto, porque não sei, assim, parece que ele soube de tudo, ao mesmo tempo ele não soube de nada. Eu não sei vocês, mas eu senti que o conto tem dois momentos de enredo. Você tem uma caracterização muito, muito realista, tipo, muito do nada tá acontecendo assim no nível do fantástico, e aí de repente você tem o ápice do conto, porque você acha, talvez o cara tá louco, não sei. E aí quando ele vê e tudo aquilo se concretiza, há um salto, né, pra ordem do fantástico, do tipo, o conto muda o conto se desloca numa velocidade que quando você vê, você já tô em outro conto, sabe? Tem dois momentos muito... Tem dois enredos muito... Eu percebi isso, com certeza. É um relato fantástico, bem delimitados. Né? Eles são bem delimitados, né? Tipo... eu me expressei mal, não seriam dois enredos, né? Seriam dois momentos dentro do mesmo enredo. Um que é super realista e o outro já vai pra ordem do fantástico. Isso, verdade.
A gente lê achando que vai ser um relato, né? Eu achei que... Ele ainda fala, tá inteiro. louco, não sei o quê. E aí, tá, você lê nessa ordem. E aí, de repente, você chega lá, realmente existe um ponto onde ele pode ver tudo. E a verossimilhança não é quebrada por conta disso, né? Você não fica tipo, putz, péssimo, não. Você realmente acredita que aquilo tá... Fui eu. Que som foi esse? Então, eu fiquei... Opa! Eu ia perguntar. Não ouvi. Ué? Voltou. Então era você, Spa. Sou eu. Eu vou te então ligar. Eu acho que é o cooler do computador. Talvez. Só por isso. Pode ser. Mas volta, a gente te espera. Eu achei que você ia desligar e voltar na chamada. Não, vou só deixar o microfone desligado, porque eu acho que o computador esquentou, já tá. Tá. Eu ia perguntar o que vocês acham da questão do Carlos precisar do Aleph para escrever, assim, dessa dependência de ter algo para se inspirar para escrever, sabe? Tipo, como... Assim, ele tava louco, né? Porque iam destruir a casa, ele não queria que destruísse a casa, etc. Mas depois ele acaba que ele não precisava mais do Aleph para escrever. Ia perguntar o que vocês acharam disso, porque isso ficou meio que um pontinho de interrogação na minha cabeça, do tipo, bom, ele precisava daquilo para escrever, aí ele não conseguiu, acabaram demolindo a casa e ele voltou a escrever. Eu acho que ele precisava, porque tanto é que ele não terminou o poema A Terra, né? Porque, pelo que eu entendi, foi tipo, ele colocou trechos argentinos. Eu acho que eu pensei, tipo, seleções de poemas dele, mas não terminados, sabe? Tá. Mas eu não sei. Mas chega a ser engraçado, e porque ainda mais que ele até fala, né? Nossa, nem tem luz direito, né, pra escrever, como que você consegue? Aí eu falei, gente, é verdade. Aí ele fala, eu só escrevo, né? A gente tem um livro do Paulo Coelho. Que chama o Aleph também. Sim. Não é? Eu já li. Tem. A temática... Bate? O Aleph deles é o mesmo? Mais ou menos. Ele meio que ele se sente meio perdido na vida, em uma atual condição, com a fé e na fé com ele, e aí ele resolve andar o mundo atrás de respostas para ele. Não foge muito da temática de todos os livros do Paulo Coelho, né? Que geralmente é sempre isso. Assim, não é por maldade, porque eu gosto muito do Paulo Coelho, porque eu acho que o Paulo Coelho ele é uma cultura pop importante. Cara, O Alquimista, pra mim, é um dos melhores livros que eu já li. Eu li O Alquimista. Me julguem, sabe? Eu comecei com Paulo Coelho. Eu li O Alquimista, O Vencedor Está Só. Meus primeiros livros foram ele. Acho que eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu li 11 minutos. E aí eu fiquei chocada por aquele livro, porque é um livro de uma prostituta, né? E aí eu fui procurar mais coisa dele, e aí quando eu li Alquimista, meu mundo fez assim... Porque Alquimista é um bom livro, eu gostei. Eu acho que Paulo Coelho é um bom lugar para começar, né? Eu gosto. Eu acho que ele é importante para a cultura pop. Eu li nada dele. Eu também não. Nem... Porque vocês têm preconceito, né? Pode vocês começaram com Harry Potter. Não, nunca me deu vontade, eu acho. Eu nunca tive Ele é meio que considerado o Romero Brito da literatura. Nossa, ótima comparação. Mas não, gente, não sei, gente, porque Paulo... Não invalida as obras dele, não. Não, mas invalida. Não? É que eu acho que tem suas diferenças aí, mas... É porque, assim, Alquimista eu recomendo para todas as pessoas que eu conheço. Assim. É um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito gostosa e me traz muitas lembranças. E depois de ler vários outros livros, eu consegui identificar muita coisa que tinha no Alquimista em vários outros livros. Por exemplo, até O Pequeno Príncipe, eu consigo linkar Alquimista e O Pequeno Príncipe junto. É um livro gostoso de ler. Mas eu li, acho que quase todos os livros do Paulo Coelho. Eu gostava bastante quando eu era adolescente, sei lá, 12, 13 anos, eu lia bastante Paulo Coelho. Mas duas referências que eu tive desse conto hoje, do Aleph, para a cultura pop, foi o livro, né?
do Paulo Coelho, do Aleph, e a música do Belchior, Divina Comédia. Viver a Divina Comédia, uma onde nada é eterno. Eu amo a música, eu amo essa música, amo o Belchior, e aí quando eu tava lendo o conto hoje, me trouxe essas referências pop hoje. Mas sério, eu recomendo pra vocês lerem O Alquimista. Eu quero ler um dia, porque todo mundo fala desse livro. Vamos ler. É um livro pequeno. E é porque, assim, eu não sei se eu tô falando besteira, posso estar falando besteira. Alguém que conhece melhor o Paulo Coelho pode até me explicar por isso. Mas eu acho que o Alquimista teve muita influência do Raul, sabe? Porque ainda era a época que eles eram best. E aí, eu acho que por isso que existe uma certa genialidade. Porque, olha o cachorrinho ali! Do nada. Eu não faço com cachorro. Inclusive, tia Rosana, tudo bom? Olha ali. É mamute. Minha mãe chama ela de mamute. Saudade do meu. O corpinho. Pausa para a fofura. Pausa. Vitória, corta essa parte. Não corta. Mamada. Tem uma parte. Pode continuar, amiga. Perdão. Não, só que eu acho que isso influenciou muito o conto, o livro. A relação dele com o Raul ainda. E eu acho que até alguns outros livros que ele escreveu, ele ainda tinha um pouco dessa relação, mas depois que eles perderam o contato e até quando o Raul morreu, eu acho que isso meio que foi sentido. Eu acho que o Paulo Coelho faz mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil, na verdade, né? Porque no Saraiva eu quase não vejo o livro dele, por exemplo. Mas aqui chove Paulo Coelho. Todo lugar que você vai, toda livraria que você vai tem Paulo tinha Coelho. livro do Paulo Coelho, pra você ter noção. Muito. Aqui Ele é um Chico autor Buarque que... Eu acho também. que ele é Eu um não vejo autor... Chico Buarque no Chico Brasil. Buarque, realmente. Chico Buarque, Aqui ele é tem muito mais muito conhecido livro na... de Chico Buarque. Ele é muito mais conhecido na gringa pelos livros do que pela música. Bem mais. E aqui mal a gente sabe que ele é escritor, né? Verdade. Mas eu acho que tem um dado que o Paulo Coelho foi o autor mais traduzido do Brasil, brasileiro. Acho que tem um dado. Assim. E aí, gente, mais alguma coisa? Sobre o conto. Bom, o que tinha É me que tem chamado a tanta atenção coisa. era isso, E aí depois eu fiquei pensando nessa simultaneidade do tempo, mas coisas que a gente já comentou. Eu fiquei pensando também, aquela hora que ele vê o mundo todo e tal, e aí depois ele fica pensando, será que é isso? Será que nada nunca mais vai me surpreender porque eu já vi tudo, sabe? Aí eu fiquei pensando nessa questão do espaço, que eu tinha falado pra vocês, que eu achei que o conto é sobre espaço, né? Sobre qual que é esse espaço de o mundo todo, sabe? O que tá incluso nesse o mundo todo, que ele já viu tudo ali e nada mais vai surpreender ele, sabe? Tipo, o que seria esse tudo, o universo inteiro? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Tipo, qual que é esse espaço do todo? O que tá incluído no tudo, no mundo inteiro, no universo inteiro? Tipo, o que tá incluído nisso, sabe? E aí até uma questão que vocês falaram, que às vezes faltou linguagem para ele colocar ali tudo que ele viu, talvez. E faltou memória também para ele lembrar de tudo. Mas fiquei brisando sobre isso. É muito doido. Tipo, como que você lembra como você descreve o infinito? Não tem fim. É tipo passado e futuro. É muito doido isso. E ele vai colocando vários objetos e lembranças e ações e elementos assim que parecem díspares, né? Que são só. E eu acho que isso me deu a impressão daquela chuva de coisas, sabe? De você tá vendo e de estar vendo tudo ao mesmo tempo, né? Quando eu tava lendo, por exemplo, me deu uma certa apreensão de estar. Eu queria terminar de ler logo aquele parágrafo, porque é muita coisa, são coisas muito distantes, então seu pensamento fica indo e vindo, né?
Eu não sei porquê, mas eu fiquei pensei pensando. assim... Ah, pode falar, Malu. Não, pode falar. Eu não sei porquê, mas eu fiquei pensando que o Aleph era tipo um buraco negro. Eu não sei porque que isso veio na minha cabeça, assim, muito viajado. Eu também pensei isso. Mas sabe não deixa como? de ser. Também pode. Mas é porque por conta da questão espaço-tempo, da gente poder, sei lá, viajar entre dimensões. Mas assim, eu fiquei pensando como se fosse, sei lá, uma brecha no espaço-tempo mesmo, sei lá, na casa de alguém. E aí me veio muito isso, assim, na hora que eu tava lendo. Tipo, como se tudo convergesse para aquele lugar que ele tava vendo, sabe? Vocês já assistiram The Way? Não. Sim. Fica Não. então. Amo. Fica Fica a então sugestão. a Indicação. sugestão. Não é sugestão, não é indicação. É tarefa de Assistam. casa. É obrigatório. Tem que assistir, porque é tipo uma das melhores séries que a Netflix já produziu. The Way. E cancelou. Ah, tá. Tipo, em inglês, Amanda, olá. This. E foi cancelada, né, na terceira Foi temporada. Mas a gente tá com esperanças, o fã-clube tá com esperança que outra produtora vá comprar e produzir. Mas enfim, é uma série que, Sensacional. se eu for falar qualquer coisa, eu acho que vai quebrar um pouco da expectativa que você cria quando você tá vendo. Mas é uma série que trata um pouco disso que a gente tá dizendo, numa perspectiva muito única, sabe? Eu nunca vi uma série como aquela, porque ela vai primeiro falar de experiência quase morte. E aí dentro dessas experiências de quase morte, você tem um universo em que você começa a criar suas próprias teorias e você começa a imaginar, e a série te leva a viajar por caminhos que você nunca imaginaria, sabe? E aí vem a segunda temporada e você fica tipo, então podia ser, mas podia ao mesmo tempo. Sabe aquela série cheia de incerteza, aquele enredo Não que é muito diferente de realmente Dark. te faz imaginar? Não é muito diferente de Dark. Mas eu Dark achei também tem isso. Dark. Só que o bom de The Way é que tipo, você imagina um espectro na primeira temporada, né? Que é a experiência de vida pós-morte, que aí já vai para todo aquele palco. E aí, de repente, na segunda, você já tem aquele solavanco, sabe? Enfim, não vou falar mais, porque senão eu vou estragar a experiência. Mas uma você- série mesmo. Você sabe, não você sabe, assim, mas você já ouviu falar daquele rolê, não sei se é um filósofo, não sei se é um físico que explica sobre o gato de Schrödinger, não lembro como que fala. Deve ser o Schrödinger que fala do gato, Isso, não? deve... um nome alemão que eu não sei pronunciar, assim. Gato dentro da casa. Você já, assim, você sabe do rolê? Não. Você não conhece, É que- Gilda, é muito bom. Assim, eu não sei contar tudo, mas é sobre essa questão que você falou da vida e da morte, que, tipo, o gato vai lá, ele tá numa caixa, e aí ele morre. E aí, com outras coisas tem na caixa, que eu não vou lembrar agora. Mas aí o gato morre. E aí, entre o gato morrer e viver, tipo, você pode não saber que ele está morto ou vivo. E aí, esse milímetro de tempo, assim, você... pode falar, amiga, que eu sou bem ruim pra explicar essas coisas. Não é isso. É só porque eu vou explicar ele só um pouquinho, porque tem um pouquinho de diferença sobre a questão dele estar vivo ou morto. Então, Que é uma caixa É. que tem um veneno. Que se você abrir essa caixa, tem 50% de chance desse veneno estourar e matar o gato. Ou seja, esse gato, ao mesmo tempo, está vivo e ao mesmo tempo está morto. Porque se você abrir essa caixa, ele pode morrer ou não. Então, esse gato ele é considerado vivo e morto. E morto. Mas se ficar Pra fechado mim, pra ele só tá sempre. morto. Não. Eu também tô pensando nisso, graças. Não, Nesse mas espaço. Vai não, morrer de amiga, fome. mas, Então vai morrer mas é de porque fome. é meio que uma teoria, não é Eu um negócio, entendi. entendeu? É tipo Mas- igual o trem. É igual Aham. E aí, nesse espaço de tempo que ele está vivo e morto, você tem vários não é mundos, mas tipo vários paralelos entre si, em que a vida tomaria um rumo se ele estivesse vivo e a vida tomaria outro rumo se ele estivesse morto. Entende? Tipo, é meio que a construção mesmo do multiverso. Tipo, vamos supor, se eu, Maria Fernanda, tivesse escolhido fazer cursinho ao invés de ter ido para UFO.
porque eu queria ir para a Unesp. Eu não teria conhecido a Grazi, a Malu, você, consequentemente eu não estaria aqui hoje, consequentemente eu estaria fazendo outra coisa, conheceria outras pessoas, entendeu? E esses universos paralelos coincidem. Uhum. Porque você não sabe se você está vivo ou morto, você não sabe a decisão que você... Qual seria a decisão que você tomaria, porque você não tomou ela, entendeu? Mas eu acho que é por isso que esse conto traz tanto o que a Malu falou sobre Dark, né? Que Dark é totalmente isso aí. Basicamente. É totalmente isso aí. Eu não sei se o Gildo assistiu tudo, pelo que eu entendi, o Gildo não assistiu tudo. Não, mas acho que a Malu também não. Não, na eu não vou primeira dar nenhum temporada. spoiler. Eu prometo. Eu não vou falar nada porque eu sou spoilerzeira. Eu não vou dar nenhum spoiler. Eu só queria comentar que quando eu assisti The.O., eu não consegui não assistir o Dark. Porque pra mim as duas tinham muita referência um com o outro. Essa questão do espaço, tempo. E essa questão de mundos paralelos é muito isso que a Mafer falou sobre... se eu tivesse cruzado um caminho diferente, se eu tivesse atravessado a rua de um outro lugar ou feito alguma outra coisa, talvez a minha vida estava em outro espaço, entendeu? Então, é legal essa história, mas isso não pode consumir tanto a gente, né? Tipo, isso não pode ficar tanto presente na nossa vida, porque senão isso pode fazer, sei lá, pirar, eu acho. A gente pira. Mas uma outra cultura pop que eu trouxe muito, mas foi agora enquanto a gente estava conversando, vocês estavam falando sobre a questão do universo e que não dá para descrever o universo todo em palavras, não dá para colocar isso num texto ou em qualquer outra coisa. É um anime, eu gosto muito, é o anime que eu mais amo na vida, que é um mangá também, que eu tenho os mangás, chama Full Metal Alchemist. Não sei se já ouviram falar. Não. Tá, Full Metal Alchemist é muito bom, Malu. Não sei se alguém já te falou pra assistir, porque é um negócio que eu também sempre falo para as pessoas assistirem. Eu adoro recomendar as coisas que eu gosto, né? Egocêntrica um pouco, baby. Mas é porque no anime é meio que sobre alquimia, né? Sobre alquimia mesmo, a troca equivalente sobre as coisas. E em certos momentos, ele só consegue trocar, o personagem principal só consegue trocar as coisas, tipo vida e outras coisas, por trocas equivalentes, né? Com uma porta que é meio que... Como que eu posso dizer? É porque é muito campo da fantasia. Mas é um personagem que tá lá, que é uma porta que se chama A Verdade. E na frente dessa porta tem esse A Verdade, que é um ser que conhece a verdade de tudo, a verdade de todo o universo. E ele só consegue ultrapassar essa porta, né, se ele fizer essa troca equivalente. E durante essa passagem na porta, ele vê tudo. Ele vê todo o universo, ele vê todas as coisas que podem acontecer com ele. E é um negócio muito viajado, assim, é muito louco. E aí, quando a gente pensa nessa questão do personagem ver o Aleph, né, no porão, eu consegui ver um pouco, na hora que a gente estava comentando aqui, que vocês estavam comentando, que eu consegui imaginar isso, que é essa questão de você estar meio que voando durante um espaço-tempo que você não consegue ter controle de nada. Então, por mais que ele queria se agarrar ao conhecimento, por mais que ele queria se agarrar às lembranças, não era possível, porque ele só era um serzinho voando dentro disso tudo. Vocês conseguem entender? Eu tô viajando muito, eu devo estar viajando muito. Eu entendi a viagem, mas é isso, assim, eu acho que isso é legal no texto, essa questão do personagem saber disso, saber que aquilo ali é muito grandioso para ele e para qualquer outra pessoa, assim, é genial. Eu achei genial o texto, muito difícil, confesso, e acho que durante a nossa conversa foi mais fácil de entender algumas coisas que eu não tinha captado. E tem uma parte do conto que eu lembrei também de uma série. Chama The Sinner. Vocês já ouviram falar? Ou assistiram? Ah, você me falou dela. Ela é tudo, gente. Nossa, eu acabei hoje, eu tô assim, ó. Perfeita. Mas, sabe aquela hora? Eu não vou falar nada da série, mas do conto. Que ele, tipo, o Borges entra, né, pro porão.
E aí e o cara fala, né? O Carlos, ó, deita no chão, fica assim, eles tinham acabado de tomar uísque. E aí depois, por um momento, o Boris fala, gente, eu acho que eu fui enterrado pelo próprio louco, né? Porque, tipo, pensa, bizarro, né? E tem umas partes no The Sinner que é igual isso. E eu fiquei assim, meu Deus, vai ser igual. Mas, tipo, é muito parecido, gente. Eu fiquei muito chocada. Tipo, porque tanto na série quanto no conto, a pessoa que prende o outro lá embaixo quer mostrar uma coisa pra pessoa, sabe? Tipo, seja o fim, ou o início, ou o Aleph, né? Que é tudo. E aí, na série fala isso, só que de um jeito bem mais rústico. E no conto também tem, né? Que é o porão. Foi bem legal. Pra mim, o Boris tomou um ayahuasca, deitou num espaço e ficou viajando. Ficou viajando. É muito viajado. Nossa, muito. Se a gente ficar pensando nisso. Tipo, imagina se vocês tivessem a oportunidade de verem o tudo. Eu não sei se eu ia ter coragem. Eu também não. Eu acho que eu também não ia ter, não. E eu ia na hora. Chamou no porão. Na hora. Não, eu não sei, porque eu acho que eu teria medo do que ia vir depois. E aí ia falar o Borges tudo pensou depois. mesmo. É tudo, literalmente tudo. Literalmente. Agora a gente não vai falar tudo, a gente vai falar Aleph. Amigo, quando você tava falando de filosofia, a Amanda caiu e não voltou, né? Tô sentindo falta da Amanda. Eu mandei mensagem pra ela. Tadinha, ela nem recebeu. E nem chega no celular dela. Deve ter caído mesmo. Deve ter caído a internet. Caiu tudo. Quando você falou sobre filosofia, eu fiquei pensando no conto da caverna, né? De Platão. Que é outra dualidade que o Borges fez com o texto e com o conto, né? Da caverna. Porque na caverna, quem vive na caverna vive dentro da ilusão e do desconhecimento. E quando ele entra dentro do porão e ele tem acesso a isso, ele tem acesso a todo o conhecimento, né? Ao universo. Não sei se tem muita coisa a ver, mas quando você falou sobre filosofia, eu não tinha pensado, mas... Eu não li muito, eu não li porque o homem, depois que vê que ele tá vivendo da sombra, ele tem uma mudança de vida, né? Tipo, tem aquela questão do tipo de ver a claridade, de não conseguir mais voltar pra sombra. Pra mim, ele voltou. Não, ele viu tudo aquilo, mas a vida dele, no final, é sentir falta da Beatriz. Volta lá pro começo, tipo... eu não sei, talvez um ciclo. Mas é a questão de que o começo é o fim e o fim é o começo, né? Um ciclo que se repete infinitamente. Né? Aquele primeiro poema, né? Que ele só fala de ciclos, né? Mas é aquela coisa também, o que você faz depois de ver tudo? Tipo, o universo inteiro, você faz o quê? Tipo... Deita em posição fetal e chora. Eu acho que é meio que... Não tem o que ele fazer, porque eu acho que muitas coisas, às vezes, se ele saísse contando, talvez ninguém desse credibilidade pra ele. Se ele falasse, entrei no porão e vi uma fenda lá e vi tudo. Tipo, a galera ele poderia virar um pendrive. Scarlett Johansson. Então eu acho que meio que não tem muito o que você fazer depois de ver o universo inteiro, assim. Amiga, ele poderia virar um pendrive e passar o conhecimento dele pro mundo. Mas ele esqueceu todo o conhecimento. Não tem como ele lembrar. Sabe o que eu tava achando? Eu não sei, eu acho que... pode falar, amiga. Não, é que antes dele descer no porão, né, pra mim o Aleph, tipo, o cara tava local mesmo, e o Aleph era, tipo, a quininha da parede, sabe? Que une todos os pontos da casa, e ele ficava lá no cantinho, assim, tendo delírios. Delírio coletivo. O uísque tava batizado com a ayahuasca. Sério, tenho certeza. Não, mas vocês sabem que quando eu li que ele falou assim, é um ponto que interliga todos os outros pontos. Tipo, foi muito inconsciente, assim, involuntário, aliás. Mas eu olhei pro canto, assim, da parede e fiquei pensando, como um ponto pode ligar todos os outros pontos, sabe? Ficou muito bizarro. Foi isso. Aí eu voltei pro colegial, sabe? Aquelas aulas de geometria que o professor sempre falava, tem um ponto que liga todos no espaço. E eu fiquei tipo, PC não tem. Não existe. Sim. Existe, é um buraco negro.
Mano, mas eu li aquele livro do Stephen Hawking sobre buracos negros, né? Adoro, eu tenho. Sim, e é muito bizarro, porque ele faz várias teorias, o livro todo, e aí no final ele só chega e fala, então, gente, mas pode ser que nada disso seja real. E aí eu fiquei tipo, entendi. Você sabe o que é o mais triste da história do Hawking? É que você sabe da festa de aniversário que ele fez? Não, acho que não. Então, ele acredita que com as teorias sendo evoluídas e tudo mais, com a teoria não, né? Com a ciência sendo evoluída e tudo mais, e as teorias dele, a viagem no espaço-tempo seria algo normal. Era como se a gente pegasse um metrô para ir de um ponto ao outro, a gente podia ir para qualquer outra época do tempo. E Mas aí eles... Ah, tá. Vai. Não, pode falar. Nada, não. Eu ia pensar que a gente anularia a morte, né? Tipo, se a gente pudesse... Mas não necessariamente. Essa teoria de que às vezes a gente consegue anular a morte, a gente não consegue sair muito do que vai acontecer ou não. Não sei, depende muito do que você acredita, verdade, né? Depende muito do que você acredita. Mas ele faz uma festa de aniversário em um certo momento da vida dele, esperando que esses viajantes do tempo, ele do futuro ou qualquer outra pessoa do futuro, fosse visitar ele nessa festa de aniversário. E não apareceu ninguém. Tipo assim, essa é a hora, gente, pode vir. Nossa, eu tô rindo, mas é muito com respeito. Não apareceu ninguém que ele tenha divulgado, né? Não apareceu. Tô triste, ó. Não, olha, pode ter aparecido alguém e falou pra eles, se você divulgar isso, vai ter um erro na Matrix, entendeu? Apareceu alguém e falou assim, deixa em off. Mas eu sempre fico pensando, não, vai acontecer. A viagem no espaço é real. Eu fico pensando se algum dia eu vou abrir a porta e eu vou estar eu mesma falando. As teorias do rock vão ser concretizadas, eu tenho certeza. Mas cadê os viajantes do tempo para resolver isso aqui? Olha, sei lá. Então, eu acho que se isso for, que nem a Mafê falou, será que eu vou abrir a porta e eu vou estar falando comigo mesma? Se isso acontecer, você nunca vai saber, porque não é pra você saber, entendeu? Porque se você souber, vai dar errado. Essa é a questão de tudo. E se você souber que está acontecendo em paralelo, você vai mudar todas as suas atitudes, vai mudar todas as suas escolhas, então, tipo, isso não é pra você saber. Não. E às vezes eu fico me confortando com isso, tipo, se isso acontece... eu nunca vou saber, entendeu? Provavelmente nunca vou saber. Mas foi o que eu falei pra Mafeira, eu acho que não é. Porque quando eu assisti Dark, eu acreditava exatamente nisso. Que se por acaso alguém volta pro futuro, ia ser que nem a história do filme De Volta pro Futuro lá, sabe? Que se você voltasse, você apagava tudo e aí, tipo, seus pais morrem, seus pais não se conhecem, se algo acontece e você não passa. Só que aí eu fui assistir Dark. Você assistiu Dark até a 3ª temporada, Malu? Você assistiu só a primeira? Não, eu recomecei a primeira. Mas você já assistiu a primeira e a segunda? Não, só assisti a primeira. Só a primeira, tá. Mas os personagens do Dark, quando eu fui assistir Dark, eu me coloquei em xeque em relação a essa minha teoria. De que as coisas involuntariamente estragam as coisas antes, sabe? Tipo, se eu voltar pro passado, eu vou estragar o que eu vou decidir ou não. Porque na série não acontece isso. Eles voltam, eles falam com os outros, acontece de ter relação. Não, amiga, mas eu acho que... do passado. Isso é porque vocês não iam dar spoiler, né? Não, mas não tem spoiler nisso. Não, mas eu não acho que você estraga, eu só acho que você muda, entendeu? Eu acho que, não sai aquilo como aconteceu da primeira vez, entendeu? Se você chegou e alguém te impediu de conhecer tal pessoa, um viajante no tempo te impediu de conhecer determinada pessoa, talvez você não tenha um filho X, mas você tem um filho Y com uma outra pessoa, entendeu? Mas talvez esse fosse o destino, é isso que a série traz. Eu acho que é isso que a série traz pra gente, que às vezes é pra acontecer isso, porque do destino a gente não vai fugir mesmo. Mas se a gente pensar que as coisas não podem mudar, não vai... já tem tudo traçado, né? O que vai acontecer e nada pode mudar, então, tipo... Eu não tô adianta viajando, que faça, nada vai mudar. É só a teoria da série, com a teoria do buraco negro e tudo mais, porque tô viajando também. Eu não faço a menor ideia se eu acredito se vai acontecer, se não vai. Fico triste até hoje com a história do aniversário são só contrapontos. Mas são só viagens, assim, sabe? Tipo, não, 100%. Mas, tipo assim,
O que eu quis dizer é que, por exemplo, não que eu acho que existe um destino já traçado, mas partindo do pressuposto que essa pessoa que veio do futuro já viu a sua vida até ali, entendeu? Então, não o destino que estava traçado, mas o que de fato aconteceu até ali. E aí, ela voltando, ela vai mudar o que aconteceu, não o que já estava predestinado a acontecer. Entende? Entendo. Não, eu entendi. Tipo assim, se eu visse os caminhos que eu iria tomar, talvez se fossem caminhos diferentes, talvez eu não os tomaria, né? Não teria Ou feito talvez- aquela tatuagem, não teria beijado aquele boy. Exato. A gente, né, evitaria muitas decepções, mas ao mesmo Ou tempo a você gente... relaxaria, tipo assim, no sentido de, vai dar certo e não faria o suficiente pra quem ficou. Exato. Pode É. ser. Se a gente tivesse o conforto de, tipo, sei o que vai acontecer, não teria graça, né? Uhum. Ah, não, jamais. Bom, também não sei, às vezes ajudaria, né? Mentira. Vocês acreditam em destino, que, tipo, tá tudo traçado? Não Às vezes, não. Minha mãe bateu aqui, peraí. Oi. Gente. Esmurrou a porta, tia. Tá bom. A Grazi falou que você esmurrou a porta. É porque não fecha. Ela falou que não fecha. Eu não consigo fechar tudo fora. Agora ela tá berrando. Então, gente, acho que é isso. Ela. Depois, assim, muito bug mental. Muito bug na matriz. Eu não sei, né, se a Amanda tinha separado mais coisas pra falar, porque ela não conseguiu voltar. Vamos só finalizar o vídeo, então, pessoas. E aí a Vamos. gente conversa sobre depois de amanhã. Goodbye. Beijo. Tchau. Obrigada por aguentar.